Fala, galera. Vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. Jesse Lingard é anunciado no Corinthians. Ranieri participa do início da atividade e Alan faz trabalhos à parte. E o Timão continua de olho no mercado da bola. Vamos acompanhar aí. Você viu com antecedência aqui no Gazeta Esportiva a gravação do anúncio da contratação do inglês Lingard no Corinthians? Olha lá a foto que a gente divulgou aqui em primeira mão na segunda-feira, porque é o seguinte, você fica ligado aqui que a gente pauta toda a galera, nossos colegas jornalistas, a Gazeta sempre tem exclusividade para vocês. Então hoje o Corinthians finalmente anunciou a chegada do jogador de 33 anos. Tocaram a sirene? Vamos ver um trecho do vídeo do anúncio que o Corinthians divulgou hoje pela manhã? Bora ajudar. Fish and chips? Dogão? Obrigado. Tem. Aí ela falou assim, fish and chips, peixe em fritas. Aí ele falou o quê? Não, eu não consegui escutar. O que eles falaram? Dogão. Ah, ele falou dogão. Dogão. Ele quer comer um dogão, aqueles Osasco, dogão. então. Tinha no centro da cidade, eu sempre comia um dogão com tudo. Põe tudo dentro do dogão. Fala, gostou do anúncio? Anúncio que foi antecipado aqui no nosso Gazeta Esportiva, né? Pelo menos Nessa foto aí. exatamente. A Nesse estratégia momento. do anúncio foi antecipada aqui, né? A gente acabou Bem publicando legal o lá no anúncio, telão, hein? né? Bem legal. E acho que é válido nesse momento que as redes sociais, né? Elas acabam influenciando demais aí o torcedor, ó, essa imagem exclusiva que a gente teve, quando eles estavam preparando o vídeo e agora veio a público. E eu acho que é muito válido. Eu tenho uma interrogação muito grande do que o Lingard pode ser ou não para o Corinthians. Esses 33 anos, a gente discutiu no Mesa Redonda no último domingo, né, Alex? 33 anos para um jogador que não atuou no futebol brasileiro, é diferente de 33 anos para um jogador que atua no futebol brasileiro, que joga quase que dia sim e dia não. E que já conhece, ou Não é? que já conheceu o nosso futebol e está voltando. Então, talvez com 33 anos, a rodagem dele não seja tanta. Ainda a máquina pode estar em bom funcionamento. E ele, com a qualidade que tem, que não vinha aplicando em alto nível agora, né? Ele acha que pode, de repente, ser uma peça útil e interessante para o Dorival Júnior. Mas eu quero observar, eu não estou vendo com tanto pessimismo, não como alguns, a chegada do Lingard. Acho que pode acabar agregando. Ô Alex, o Lingard não joga há 3 meses. Você acha quanto tempo para ele entrar no ritmo e poder jogar? Acho que isso depende muito do organismo de cada um, da fisiologia de cada um. Mas eu tô com garrafa nessa em relação ao otimismo ou pessimismo. Eu também não tô pessimista. Acho que é um jogador que, pela idade que tem, pode acrescentar algo ao Corinthians. Agora, quanto ele pode acrescentar, a gente não sabe. Ninguém sabe. Nós vamos ver em campo ele se adaptando ao ritmo do futebol brasileiro, que é bem diferente da Coreia do Sul. Sim. Ele ficou 2 anos lá, né, se ambientou ao futebol e à realidade da Coreia do Sul e vai ter que fazer isso aqui também no Brasil. Quanto tempo vai levar para ele fazer isso? Ninguém sabe. E não é para jogar todo dia, né? O próprio Memphis não joga toda vez que o Corinthians joga, o Memphis tem vez que não joga. Uma vez que não pode jogar o Memphis, você tem o Lingard como opção, num aspecto nem tão técnico, mas num aspecto de experiência. Então, acho que é um cara que pode chegar e agregar para o time corintiano. Sobre a pergunta que você fez ao Alex, me permita colocar aqui uma situação, né? Quanto tempo ele pode voltar, ficar à disposição já para estrear? Nas tratativas, a informação que eu tenho é que o Dorival conversou com o Lingard. E a pergunta feita é, como é que você está fisicamente, né? Para o Dorival ter um entendimento de quando ele poderia contar. E o sinal foi verde do Lingard. Ele falou, ó, minha última partida foi, como disse a Michele, há quase 3 meses, mas eu tenho treinado, eu entendo que eu já chego para ficar à disposição. Então isso até motivou o Dorival. Vamos ver se isso vai se confirmar no dia a dia. A última partida dele foi no dia 10 de dezembro e ele fez gol, tá? Então quase vai completar 3 meses. Hoje é dia 6 de março, então dia 10 de março completa 3 meses que ele não tá jogando. Mas no último jogo ele fez gol. Com as imagens, né, assim, não parece. Parece que o jogador está em forma. Claro que as imagens, né, podem mentir, não confirmam, tá fora né? do peso. Mas assim, não é um cara que você... sem ritmo de jogo. Agora, a minha questão é a seguinte, o Zaccaria
Tá treinando há 4 semanas já com o Corinthians. Será que não vai jogar contra o Coritiba aí, semana que vem? Ele já está, a informação que ele estaria lá. já apto a ficar à disposição. Ó, essa é uma contratação que me chama um pouco mais a atenção no aspecto de, não sei se vai dar certo, vamos aguardar, mas essa rapaziada que chegou tem que ficar à disposição, porque senão... É isso. Bom, aproveitando que o assunto foi o mais recente reforço do Corinthians, eu estou curiosa para saber se o clube ainda quer mais algum reforço. E quem vai responder é o repórter Thiago Salazar. Boa noite, Salazar. Fala pessoal, bom, como vocês viram, Lingard chegou no Timão, mas o Corinthians quer mais reforços, isso mesmo, informação aqui da TV Gazeta. O Timão sabe que a janela para negociações internacionais fechou dia 3 de março. Porém, existe uma janela de exceção concedida à CBF aos clubes brasileiros. E ela permite que os clubes por aqui possam contratar jogadores que atuaram em qualquer campeonato estadual. Isso vale até o dia 27 de março. Além daqueles jogadores que estão livres no mercado, como por exemplo o atacante inglês Jesse Lingard. Portanto, senhores, essa é a informação. O Corinthians vai tentar, dentro destas condições, jogadores que disputaram estaduais e jogadores livres no mercado, tentar reforçar o elenco, tentar dar opção a Dorival Júnior. E o foco, a prioridade é um jogador de área, alguém que possa suprir uma eventual ausência do Yuri Alberto, mas que não seja tão estático, tão pivô quanto o Pedro Raul e nem tão jovem quanto o Gui Negão. Volto com vocês. Bom, aí precisa mesmo, né? Porque não tem substituto ali pro Yuri Alberto, né? Ficou provado isso agora com a contusão do Yuri. Aliás, parabenizar o Yuri Alberto, gente. Esse cara no passado não tão distante foi tão criticado, né? E o que ele foi de profissional, porque ele está praticamente à disposição. A expectativa era de 8 meses. Não, de 8 semanas. De 4 a 8 semanas, né? Para ele se recuperar. Com 4 semanas ele já está ficando à disposição. 18 dias. Isso não é novidade, não é a primeira vez. Então, só fazer essa ressalva, ele fez trabalho em 4 períodos, ficou no clube lá, se internou para ficar à disposição. Tem nome, dedicação. É isso, profissionalismo. Então, vale ressaltar isso. E ficou provado que na ausência dele, o Corinthians sentiu demais. O que o Dorival tentou fazer sem o Yuri Alberto não funcionou. Então o Corinthians, dentro da sua possibilidade, olhando para o mercado com janela fechada, mas jogador que possa estar livre no mercado pode chegar, o Corinthians está tentando fazer alguma coisa, porque o Dorival precisa dessa peça, Alex. Precisa muito, né? O Gui Negão apareceu ano passado mostrando qualidade, mostrando personalidade, mas deu uma queda de rendimento, né? Ele não conseguiu manter e aproveitar as outras chances que apareceram para ele. Que é natural, Alex, claro eu acho, que pela idade. Né? Sem dúvida nenhuma, não estou aqui nem claro. falando que o Gui Negão não tem futuro, nada disso, mas a realidade aponta para uma queda de rendimento momentânea do Gui Negão. E com a ausência do Yuri Alberto, fica mais do que evidente a necessidade de o Corinthians ter também um centroavante de mais experiência no seu elenco, mas também com qualidade. O Pedro Raul tem experiência, mas não consegue mostrar a qualidade necessária e suficiente para suprir eventuais ausências do Pedro Raul e Corinthians não combinam, né? Que nem água e óleo, não deu certo. Pedro Raul foi para o Ceará, acabou fazendo seus gols, voltou para o Corinthians, não dá certo. Você conversa com o torcedor corintiano, e fala o nome do Pedro Raul, eles ficam arrepiados, né? Quando o Pedro Raul foi bater o pênalti, decisão de pênalti do Corinthians, e recentemente acho que foi... Mas quanto tempo ele está no Corinthians? Foi agora nas semifinais do Paulista. Corinthians e Portuguesa. Gente, o que tem de vídeo na internet, tinha gente que saía da sala. Pedro Raul vai bater o pênalti e tal. Então, Pedro Raul e Corinthians é água. Mas você lembra o Yuri Alberto também, como é? Não, mas nem compara. A galera fazia pelo um monte amor de vídeo de Deus, do Yuri não. Alberto, Por favor, aí não, Michele, nem compare. E o Corinthians esse ano não tem só os campeonatos aqui, tem Libertadores também para disputar. Michele, por isso precisa se reforçar. E só para dizer mais uma coisa, a média de gols do Timão com o Yuri Alberto é de 1,2 gols por jogo, ou seja, todo jogo tem um gol. Sem ele, caiu para 0,75. Ou seja, não é todo jogo que tem gol. Cada 4 jogos, um não sai gol. Exatamente. Você vê como... Assim, gente, o Yuri Alberto é um diferencial para esse time do Corinthians. Isso está inquestionável. É um cara identificado com a torcida corintiana. É um cara jovem ainda. Mas não foi sempre assim. Michele, ele tem personalidade. Muita gente espinafravam o Yuri Alberto. Mas ele também não dava motivo. Ele tropeçava, pisava na botinha, não tinha? Claro que tinha. Tinha uma... Tirava um sarro. Mas muita gente na internet lacrando o cara. Não foi um mês. E ele aguentou, Michele. Não foram 2 meses. Michele, ele foi aguentou. Ano, hein? Diferentemente do William, que nasceu no terrão,
né? Quando foi pressionado nas redes sociais... Foi embora. Né? Foi embora. E assim, pelo amor de Deus, não estou defendendo ameaça, que todos os jogadores recebem ameaça, que a gente é frontalmente contra. Mas o William, que nasceu no próprio Corinthians, pegou a malinha e foi embora. O Yuri apanhou na rede social e todo mundo sente falta do Yuri Alberto. Então, o Yuri Alberto realmente tem o meu respeito, é uma peça fundamental. E sobre Pedro Raul, respeito demais o Pedro Raul, né? Mas se precisar... É um bom filho, é um bom amigo, uma boa pessoa. Bonitão, né? Boa pinta. Ele é... É um homem alto, né? É um homem deixa eu ver, Mas põe se aí. se for preciso, pode colocar um laço naqueles concessionária e entregar para quem quiser. Mas, no Corinthians não dá Garrafa, certo. vocês falaram isso já do Yuri Alberto. Não, vocês sem falavam comparação. isso do Yuri Alberto. Eu nunca falei isso. Nunca você... Quando o Yuri Alberto falhava... Que ele chutava, ele entrava na área e tropeçava. É água. Gente, demorou pro Yuri Alberto ser aceito como é hoje, para ser essa realidade que é hoje. Já é a segunda passagem do Pedro Raul, Michele. Ele tinha que ir para a seleção brasileira. Vocês não podem descartar uma pessoa. Não estamos descartando. Estou dizendo que dentro do Corinthians... Podiam ter descartado o Yuri Alberto Michele, com 6 meses. Dentro do Corinthians não dá para o Pedro Raul, gente, com todo respeito ao profissional e à pessoa. Não dá, não deu química. Essa é a sua opinião. Não deu química. Claro que é a opinião dele. É a minha opinião. E eu ratifico e confirmo em cartório, se preciso for. Bom, agora, ela aí parece que o Timão precisa vender jogadores para poder contratar. É isso mesmo, Salazar? Bom, nós falamos do interesse do Corinthians em contratar jogadores, mas é importante lembrar que o Corinthians também precisa vender jogadores e esse assunto voltou à tona devido a todo o climão que ficou do departamento de futebol do Corinthians, como informamos aqui na TV Gazeta, pela recusa do Timão em fazer o negócio com o Milan pelo jogador André. Isso porque na previsão orçamentária do clube, já votada e aprovada no Conselho Deliberativo, está lá que o Corinthians precisa, até dezembro, fazer pelo menos 151 milhões de reais com vendas de jogadores. Vai mais do que a necessidade de fluxo de caixa. Está na previsão orçamentária e o Corinthians precisa disso, portanto, para não terminar o ano no vermelho ou com uma dívida maior do que a que se tem. E aí, de novo, vem aquela discussão. Será que deveria o Corinthians, pela situação do clube, situação financeira, aceitar a proposta do Milan ou não? Continua aquele clima estranho dentro do departamento de futebol e agora esta pressão. Recusar a proposta do Milan. Será que virão outras propostas por outros jogadores? Será que o Corinthians vai conseguir fazer os tais 151 milhões de reais? Fez certo em recusar o Milan ou não? Passo a bola para vocês. Eu acho que não. Agora, eu não sei se o pagamento em 3 vezes, em 3 anos, valeria. É isso, Michele. Valeria? Uma coisa é você... Paga na chincha ali, ó, no ato. Uma coisa é você vender e você arrecadar. Do jeito que estava costurada a venda, 3 anos aí receber em 3 anos, era doar o André. Aí eu discordo. Tem que então, você pagar tudo fez à bem vista. de não vender. Paga à vista, Alex. Também acho. Nesse formato de negociação, não vale a pena, mas o jogador vai querer ir, tem jeito. Ele quer ir, só que assim, 17 milhões? Se você botar vezes 6, quanto está o euro? Acho que 6, 7, já dá uns 100 e tantos milhões de reais. Michele, mas receber em 3 vezes não dá, Michele. Aí você não fecha a conta. Não, em 3 vezes não, mas se eles... tem que ter uma proposta. Aí você pega uma carta, o Corinthians supostamente ia pegar uma carta de crédito, né? Não, carta de crédito não. E ao banco, paga um juro, esse dinheiro fica menor ainda, aí você está doando o jogador para o Milan. No máximo em uma vez por mês seguinte, só assim que a gente faz o crédito. Pix. Agora vamos fechar o nosso giro de repórteres com Marina Buffon. Operação de desconforto no tornozelo esquerdo, Ranieri participou do início da atividade do Corinthians no CT Joaquim Grava na manhã desta sexta-feira. Foi a primeira vez que o volante foi a campo após realizar infiltração no local da dor na terça-feira. A tendência é de que ele fique à disposição para o jogo contra o Coritiba na quarta-feira, às 21h30, na Neoquímica Arena, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Companheiro de posição, Alan fez trabalhos à parte do grupo em um dos campos do CT. O volante, que não participou da atividade da última quinta-feira, se recupera de dores no ombro após uma queda durante o treino no início da semana. Já anunciado como reforço, Jesse participou do aquecimento ao lado dos demais jogadores do elenco.
O meio-atacante aguarda a conclusão dos trâmites burocráticos para ser regularizado no Boletim Informativo Diário, o BID, da CBF. Segundo informações divulgadas pelo clube, o treino desta sexta-feira começou com um trabalho de força na academia e, na sequência, um exercício de ataque contra a defesa com foco na construção ofensiva. A comissão técnica também comandou um trabalho tático. O elenco do Corinthians terá folga neste sábado e retornará aos treinos no CT na manhã de domingo.